Irmãos, esse assunto, esse tema, esse princípio da graça de Deus é algo tão especial que nós já começamos o quê? Já tem primeira quarta-feira de janeiro. Aí outro dia pastor Eliel falou assim, pastor, eu acho que a gente poderia. Eu falei, poderia? Aí começamos a citar outras coisas assim. Ele falou, meu Deus, essa graça não acaba. Eu digo, não. Do Gênesis ao Apocalipse, irmão, nós vamos encontrar manifestações da graça de Deus. Como já foi dito aqui, né, por tantos outros servos de Deus que utilizam esse púlpito das quartas-feiras, graça é algo que nós não merecemos. Não merecemos. Não tem aquela coisa que você não merece? E aí Deus te dá. Você não precisa, Deus te dá. Não merece, não tem como, mas Deus te dá. Isso é graça. Então, aquilo que Deus está te dando de graça, receba em nome de Jesus. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Porque a graça, irmãos, ela nos ajuda em tudo na vida. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E nessa noite em especial, eu quero trazer algo que está na carta de Paulo a Tito. Logo depois de Filemão, você tem Tito. Não é? Aí, não, é depois de 2 Timóteo. Depois vem Filemão e Hebreus. Depois de 2 Timóteo, você tem Tito. Uma carta curta, pequena, a um obreiro que está numa cidade, conforme Paulo diz aí, né, um filho na fé dele, no versículo 4 do capítulo 1, e ele está em Creta, para colocar em ordem as coisas naquele lugar acerca da obra de Deus. Mas no capítulo 2, no versículo 11, o apóstolo vai fazer uma revelação gloriosa. Ele orienta esse servo de Deus aqui, não é, a falar o que convém à sã doutrina. No capítulo 2, versículo 1. Tito, você fala o que convém à sã doutrina, isto é, ensina coisas sãs, coisas que tragam saúde para a igreja. E a graça de Deus, irmãos, é o que traz saúde para a igreja. Porque se você for olhar, por exemplo, os milagres de Jesus, um dia, pegue sua Bíblia e olhe os milagres de Jesus. E aí você vai descobrir uma coisa muito simples. Quem merecia ser curado? Ninguém. Nenhum dos milagres que Jesus fez, ele fez, eu vou lá, vou curar aquele homem ali, porque aquele homem merece. Esse homem é tão bonzinho, coitado, ele está assim porque ele é bonzinho demais. Eu vou lá porque ele merece. Nenhum deles mereciam, nenhum. E todos os atos de milagres do Senhor foram atos da graça. Isso significa dizer que para você ser curado, basta um ato da graça de Deus. Para você ser abençoado, basta um ato da graça de Deus. A graça que nos abençoa, a graça que trata conosco, a graça que nos cura, a graça é tudo na nossa vida. Quando Paulo foi reclamar com Deus de um espinho que o Senhor permitiu para lhe perturbar, enfim, o Senhor falou, olha Paulo, eu não vou tirar isso não. A minha graça te basta. Pronto. Isso não é tudo, irmão? É tudo. É tudo na tua vida. A graça te basta para tudo. Você essa semana vai fazer uma entrevista de emprego? Leva a graça de Deus com você. Não deixa ela em casa não, vai com a graça. Você vai resolver um problema essa semana, leva a graça de Deus com você. Porque quando você abrir a sua boca com a graça de Deus, do lado de lá, tudo se resolve. Porque a graça tem esse poder transformador e abençoador. Aí no texto que Paulo vai falar aqui, ele vai falar para Tito, no capítulo 2, a partir do verso 1, ensinar, orientar, ajudar os crentes ali de forma geral. Quando Paulo está falando, né, como os crentes devem proceder, como os crentes devem ser, do capítulo 2, do versículo 1 até o 10, Paulo fala isso. Exorta os crentes aí, né,
Aí ele fala dos velhos, das mulheres idosas, as mulheres novas, os mancebos, não é? A linguagem, sabe, os servos. Aí no 10 ele fala assim, ó, não defraude, mostre lealdade, enfim. Quando ele termina esse assunto aqui, parece que ele começa outro, no verso 11, dizendo assim, porque a graça de Deus. É interessante isso, irmão. Paulo está dizendo a Tito, olha, ensina essas coisas para a igreja, ensina, né, às idosas, às novas, aos servos, aos idosos, ensina aos crentes essas coisas, porque a graça de Deus se manifestou, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse aqui é um dos princípios, podemos dizer assim, da importância da graça. O que foi que a graça veio trazer? Salvação a todos os homens, todos. O apóstolo Paulo, ele fala de eleição, ele fala de predestinação, que hoje é um assunto tão deturpado, não é? Porque um puxa para o lado de lá e outro puxa para o lado de cá. Mas o Paulo que fala de eleição e de predestinação, ele cita em várias cartas que a graça de Deus veio para salvar todos. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem, todos. Então, como é que é esse negócio de eleição e predestinação? Em Cristo Jesus, irmão, tudo se resolve. Na graça, tudo se coloca no seu lugar. A porta de entrada para você ser abençoado, abençoada, é a graça de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, a graça se manifestou trazendo, em primeiro lugar, salvação a todo mundo. Quem quiser receber a salvação, é só receber a graça de Deus. Quem quiser ter uma nova vida, é só aceitar a graça de Deus. Não é? É receber essa graça infinita. Porque nada do que nós temos é por merecimento, nada. Hoje você foi livrado de males, de situações dessa vida, não é? Que você deve ter dito, puxa, consegui escapar, consegui me livrar, consegui me safar, e você não percebeu que foi a graça de Deus atuando na tua vida, te abençoando, te livrando, te sustentando, porque essa salvação aqui, ó, quando você analisar essa palavra, a salvação ela é abrangente. Jesus não salva só a nossa alma, não, ele salva a alma, o espírito e o corpo. É uma salvação perfeita. Lá na carta aos Hebreus, logo em seguida, o autor vai dizer para a gente não desprezar essa tão grande salvação, tão grande salvação. Então, tudo que acontece na nossa vida é a graça. Agora, irmãos, eu tenho percebido, você também, que tem muita gente que está na graça, mas que ainda não compreendeu o valor, a importância da graça. E estando na graça, eles agem como se a graça acobertasse tudo. Então, na graça, já que eu estou na graça, eu posso tudo. Não é? Eu posso pecar porque a graça perdoa. Eu posso errar porque a graça perdoa. Eu posso agir assim porque a graça perdoa. Eu posso fazer assim porque... Irmão, vamos com calma. Vamos com calma. Quando a gente lê Romanos capítulo 6, abre sua Bíblia aí. Olha o que Paulo vai dizer acerca desse procedimento, dessa nossa maneira de, talvez, de enxergar a graça. Paulo diz assim, ó, 6:1, e depois o 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? Está dando para entender? Romanos 6, versículo 1. Paulo está dizendo assim, que diremos, pois? Eu vou continuar pecando, porque Paulo vai dizer, não é? Ele vai dizer que onde abundou o pecado, vai superabundar o quê?
a graça de Deus. Então, onde havia muito pecado, hoje há muita graça. Aí Paulo está dizendo o seguinte: então, diante disso, não é? Eu posso até pecar, porque já que onde abundou o pecado superabunda a graça, aí eu peco porque a graça vem, me socorre, me ajuda. E o que Paulo diz no versículo 2 aí? Qual é a primeira expressão dele no verso 2? De modo nenhum, irmão. Será que eu vou continuar fazendo isso porque a graça... Aí Paulo diz assim, olha, de modo nenhum, não faz isso não. Não faz isso não. Aí ele diz, por quê que eu não posso fazer isso? Porque nós agora estamos mortos para o pecado. O pecado existe? Existe. Pecado é uma realidade? É. Eu peco? Peco. Você peca? Peca. Nós pecamos? Pecamos. Agora tem uma diferença para quem está debaixo da graça. É que o pecado não tem domínio sobre nós. Ele não te domina mais, você não é mais servo, você não é mais escravo, você não peca porque você está dominado pelo pecado, você peca porque você é falho, você peca porque você é imperfeito, você peca porque você é fraco, entende? Agora, a graça de Deus estará sempre pronta a nos socorrer nesses momentos de fraqueza, sempre. Agora, eu não posso, uma vez debaixo da graça, viver pecando toda hora, todo dia, todo instante, todo momento, todo segundo, e aí eu peco deliberadamente. Aí Paulo fala, irmão, não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Nós fomos mortos para o pecado, em Cristo Jesus morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Não é? Como? Por que eu estou dizendo isso aqui? É porque Paulo, lá em Tito, volte a Tito aí agora, ele vai nos mostrar algo. Na manifestação da graça, eu tenho pouco tempo aí, ó. Na manifestação da graça, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. No versículo 12, olha como Paulo escreve ou descreve a graça. Primeiro ela traz salvação. E no verso 12 ela faz o quê? Ensina-nos. A graça nos ensina. A graça de Deus, irmãos, ela nos ensina. Qual é o ensino da graça? A graça é uma das doutrinas bíblicas mais preciosa, mais gloriosa. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Ela nos ensina a renunciar. Como é que eu entendo isso aqui? É muito simples. Para que a graça de Deus abunde na minha vida, para que a graça de Deus seja abundante na minha vida, para que cada dia mais você e eu experimentemos abundância dessa graça, sabe o que eu tenho que fazer? Renunciar. E essa renúncia aqui foi o princípio que Jesus disse para quem quer ser seu discípulo. Você lembra o que Jesus falou? Se algum de vós quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Renuncia a tudo quanto tem, toma a tua cruz e me segue. A vida cristã, irmãos, ela só tem sentido, valor, importância, quando a gente experimenta cada dia algo novo de Deus na nossa vida. Essa que é a grandeza da vida cristã. Hoje eu tenho que experimentar algo, sabe, que supere o dia de ontem.
nas minhas experiências, no meu dia a dia. Se ontem eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, hoje eu não vou fazê-lo, porque a graça me ensina que para ela abundar na minha vida, eu tenho que renunciar. E a primeira coisa que eu tenho que renunciar é a mim mesmo, os meus desejos, as minhas, sei lá, essa situação da minha vida, né, essa coisa da minha vida aí, às vezes o meu querer, não, eu quero que seja assim, aí a graça ensina a renunciar, não, então tá bom, por amor a Cristo não vai ser assim. Ah, mas eu gostaria de fazer aquilo, mas por amor a Cristo eu não faço aquilo. E à medida que você vai renunciando o mundo, vai renunciando à impiedade, vai renunciando às concupiscências mundanas. O que é concupiscências? São desejos exagerados, que fogem ao controle. Porque desejo, todos nós temos que ter, irmão. Senão a gente anula totalmente. Você tem desejo de viver? Não. Tem desejo de morrer? Não. Tem desejo de ir para o céu? Não. Eu sei o que você quer? Sei lá. Não. Meu Deus do céu. Desejo é uma coisa que faz parte da vida. Não é? Você tem que desejar coisas melhores. Você tem que desejar melhorar de vida. Você tem que desejar casar. O casado vai desejar melhorar o seu casamento. Enfim, você tem que ter desejos na vida. Desejar comer alguma coisa boa. Sei lá, né? Eu queria ter essa planta na minha casa. Que planta linda, coisa bonita. É um desejo. Agora, quando parte para concupiscência, aí é que estraga. O desejo, ele foge ao controle. Foge ao controle. E aí a gente se perde, irmão. Eu me perco e você se perde. Aí nessa hora, a graça de Deus, que está sobre a tua vida, sobre a minha vida, ela me ensina a quê? Renunciar. Não. Sabe, o negócio está querendo fugir ao controle. Jesus, me dá a tua graça. Me dá graça, Jesus. Me dá graça, Jesus. E essa graça te ajuda, essa graça te fortalece, essa graça te abençoa, essa graça te sustenta. A concupiscência, aquele desejo, aquela doideira passa e você permanece na presença de Deus. Aleluia. É para isso que a graça serve, irmão. Para nos ajudar. Para nos ensinar nessas horas, entre escolher as coisas mundanas, eu escolho as coisas de Deus. Nós vivemos no mundo. No mundo. O mundo é isso aí. Nesse mundo eu compro, eu vendo, eu troco, eu empresto, não é assim? A gente tem todo um relacionamento no mundo. Todo, você vai para a sua escola, vai para o seu trabalho e tal, enfim, é o mundo. É o seu carro, sua casa, seu cachorro, seu gato, é o mundo. É o vizinho, é o mundo. Agora, como é que a gente tem que viver nesse mundo? Hein? Viver debaixo do controle da graça. A graça que nos controla, irmão. Por que você não sai por aí fazendo o que o mundo faz, o que as outras pessoas fazem? Sabe, você sai como um doido fazendo. Não. É a graça que nos controla. É para isso e é por isso que nós estamos conhecendo essa graça a cada quarta-feira. Para você entender que você depende dela, você precisa dela. Ela te ensina. Quando você não souber o que fazer no momento da sua vida, pergunte a graça. Diga, Senhor, oh graça de Deus, me ajuda aqui. O que eu faço agora? Senhor, me dá a tua graça, me dá sabedoria. Enfim, a graça te dá tudo. Ela vai te ensinar a viver uma vida na presença de Deus.
Como é que a gente vive nesse mundo? O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala de algo interessante. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. 1 Coríntios 7, 31, Paulo diz assim, ó: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Quem usa do mundo? Todos nós. Agora, o que a graça nos ensina? A gente usa o mundo porque estamos no mundo. Quando Jesus ora, lá em João capítulo 17, que ele faz aquela oração preciosa, João registrou no seu evangelho, hoje no capítulo 17 do evangelho de João, Jesus orou dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo. Não tira não, deixa a turma aí. Seria muito fácil aceitar Cristo no domingo, segunda-feira ir para o céu. Olha aí. Maravilha, né? Aceito Jesus domingo, segunda-feira já estou no céu, Carlos. Olha aí que maravilha, ó. Pronto, ô glória. Aí não precisava nem ter igreja, né? Não. Vocês não estariam aqui, ninguém estaria aqui. Aceitou Jesus domingo, segunda vai embora. Aceitou na segunda, na terça vai embora. Aceitou na quarta, na quinta, não precisa de ninguém aqui. Não é? Não, Jesus falou: deixa no mundo, deixa. Não tira do mundo não, deixa no mundo. Mas os livra do mal. O mal que há no mundo, o mal que nos cerca, o mal que quer nos tragar, o mal que vem contra nós, não é? Como uma avalanche para querer destruir a nossa vida. Jesus já orou dizendo: Pai, livra, livra. Naquela oração ali, Jesus estava manifestando o quê? A graça. A graça. Pai, livra, livra, livra do mal. Não vai tirar não, mas vai livrar. Vamos embora. E aí, irmão, de livramento em livramento, de misericórdia em misericórdia, de graça em graça, nós vamos vencendo a cada dia em nome de Jesus. Superando esse mundão doido aí que a gente está vivendo. Aí Paulo vai dizer: usa, mas não abusa. Sabe quem é que consegue não abusar do mundo? Os que estão debaixo da graça. Debaixo da graça, irmão, você consegue não abusar das coisas do mundo. Paulo está dizendo aqui, sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque a aparência deste mundo passa. A aparência. O que parece ser o mundo, o que ele parece ser, passa. Tudo no mundo passa. Não é? Você nasceu, o mundo era de um jeito. Na tua adolescência, o mundo era de outro. Na tua juventude, o mundo era de outro. Hoje em dia, o mundo é de outro. Não é assim? Qualquer um de nós que for contar a história da nossa... mas no meu tempo era assim. O outro, mas o meu era assim. E hoje? Hoje é... Então o mundo está passando. Sabe? Por isso que a Bíblia diz: renuncia. Viva debaixo da graça. Experimente a graça de Deus na tua vida, meu irmão, porque a graça é algo precioso de Deus para nós. É algo maravilhoso. Quando você lê a história de José, que todo mundo conta, né, a história de José, a vida de José, irmão, estuda aquilo ali. Chega em casa, dá uma lidinha assim devagarzinho. Você vai ver graça de Deus do início ao fim. A graça de Deus na vida daquele moço. Mas pastor, os irmãos o odiavam. Amém. Jogaram dentro de um poço e mataram um cabrito, sujaram a roupa de sangue, disseram para o pai que ele foi morto, venderam para os ismaelitas, foi parar no Egito, não sei o quê. Amém. Aí foi trabalhar não sei aonde, não sei o quê. Amém. E depois foi preso, foi para a cadeia. Amém. E como é que terminou a história de José?
Como é que terminou, irmão? Como é que é? Governador? Onde é que vocês leram isso? Governador? É isso mesmo? Então tem que ler de novo. Ele terminou como governador do Egito? Você já leu a história de José? Já leu? Então lê de novo. Em alguns momentos assim, e Deus deu graça a José. E Deus deu graça a José. Lá na cadeia, e Deus deu graça a José. A mão do Senhor era com ele. E Deus deu graça a José. Você entende? Às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, parece que está tudo errado. Onde é que está Deus? Onde é que está a graça? A graça está te ensinando. A graça está te conduzindo. A graça está te levando pelo caminho de Deus. Se você perguntasse a José em algum momento da sua vida, José, você está entendendo alguma coisa? Ele falou, não estou entendendo nada. Eu nunca desobedeci meu pai. Eu nunca briguei com meus irmãos. Eu sempre fui fiel ao meu Deus. Eu não estou entendendo porque que eu estou levado cativo para o Egito. Eu não estou entendendo porque que eu estou aqui nessa casa. Eu não estou entendendo porque que eu estou nessa cadeia. Eu não estou entendendo nada. Mas o que tu sente, José? Eu sinto que há uma graça sobre a minha vida. Há uma graça sobre a minha vida. Porque até aqui, o que intentaram contra mim, não conseguiram. Quando a graça de Deus se manifesta trazendo salvação, irmão, você não tem ideia. Ontem aquela chuva toda, né? Aquela chuva aí que caiu do lado de cá, foi muito interessante ontem. Eu precisei ir a Nova Holanda, e aí eu estava aqui pela igreja, quase 6 e poucas, irmã Dalina, outras irmãs arrumando uns trem. Pastor, é um dilúvio. Como é que o senhor vai? Eu digo, eu vou pela graça, vamos embora. Aí, ali no Gardênia já tudo cheio d'água, aquela doideira. Peguei a linha amarela, quando eu atravessei o túnel, irmão, do lado de lá, seco a pista, seca. Não tinha uma água do lado de lá, o negócio era do lado de cá. Eu era do lado de cá, do lado de lá não tinha nada. Quando eu volto, que eu atravesso o túnel, a chuva está do lado de cá. Tudo alagado, tudo cheio. Viu? Aí Deus te livra. Você é guardado, você é livrado, você passa por situações, você diz, meu Deus, como é que eu passei? Jesus, alguém fala com você, você passou naquele lugar? Passei. Mas como você passou? Irmão, tem coisas na nossa vida que você não vai entender. É ato da graça de Deus, te livrando, te guardando, te amparando, te sustentando. Você não entende a graça, mas ela se manifesta na tua vida. Em momentos, sabe, que você fala, agora, e agora, Senhor? A graça chega junto. Ela traz salvação e nos ensina. Se eu sair daqui essa noite, compreendendo que a graça me ensina a renunciar, não é? E aí eu vou viver agora de que maneira? Terminando aqui. Vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Isto é, uma vida na presença de Deus. Uma vida na presença de Deus. O que é viver na presença de Deus, irmão? É viver dentro de uma igreja 24 horas? Não. É viver ajoelhado o dia todo? Não. É viver jejuando o dia todo? Não. É viver lendo a Bíblia o dia todo? Não. O que é viver na presença de Deus? É viver diante de Deus. Para onde você for, você tem certeza que Deus está diante de você. Se eu estou diante de Deus, eu me preocupo com o que eu vou falar, com o que eu vou ouvir, com o que eu vou ver. Eu estou diante de Deus. Quando eu vou tocar, opa, eu estou diante de Deus. Espera aí, não pera essa mão aí. Eu diante de Deus, onde é que meu pé está indo? Opa, estou diante de Deus. Vem cá, pezinho, vem para cá.
É você ter a consciência que você está diante de Deus. Quando a gente tem essa consciência, tudo muda, irmãos. Sabe? Tudo muda. Você não faz coisa, deixa de fazer, porque você é crente simplesmente. Alguém já perguntou para mim, escuta aqui, pastor, e você não peca esse negócio de mulher aí, porque você é casado, né? Eu falei, não. Porque o que mais tem hoje aí é casado pecando, arrumando ideia por aí. Você aprenda isso, você não peca, você não faz, você não acontece, porque você agora está diante de Deus, na presença de Deus. Com aliança, sem aliança, com esposa, sem esposa, com filho, sem filho, com neto, sem neto, acompanhado, sozinho, onde você estiver, diante dele. Ele está aqui, ó, na tua frente, olha ele aqui, na tua frente. Pronto para manifestar o quê? A sua graça. Aleluia. Manifestar graça, irmão, graça sobre a nossa vida. Sabe, sábado passado, eu tive uma experiência besta, aquela experiência mais boba do mundo. Eu tive que ir numa reunião de pastores lá em Jardim América, aí saí de casa, aí você ora, né? Senhor Jesus, me guarda, me leva na tua paz, abençoa o meu caminho. Jardim América, como todo Rio de Janeiro, lugar atribulado. Aí na minha oração, falei assim, Jesus, eu vou só te pedir uma coisa. Eu falei isso, irmão. Eu vou chegar naquela igreja lá do pastor Hélio, aquele lugar não tem estacionamento, Jesus. Aquilo ali é o terror. Mas eu vou te pedir, quando eu chegar, arruma uma vaguinha para mim. Pedi isso. Eu falei isso. Peguei o carrinho, passei, peguei o Joel, não sei mais quem foi comigo. Meu genro estava aí também, foi. Vamos embora. Cheguei em Jardim América, a rua da igreja do pastor Hélio, né? Lotada, reunião de pastores. Não tinha uma vaga, mas não tinha uma. Olhei assim, eu falei, Jesus, e a minha vaga, Jesus? Parei na porta do templo, para os irmãos descerem. Eu falei, moçada, desce aí, aqui na porta, que eu vou ver onde é que Deus... Quando eles estão descendo, um obreiro de lá me olha, pastor Roberto, chegou o varão, peraí, irmão, peraí. Saiu assim de dentro, vem cá, dá uma rezinha aí, dá. Eu dei uma ré, como fosse daqui para essa porta aí, ó. Aí ele foi lá, tirou o carro dele que estava na vaga, falou assim, eu sou de casa, você é visita, bota seu carro aqui, ó. Falei, o meu carro eu vou botar na rua de trás, que lá atrás eu sei onde tem vaga. Você não sabe, você não mora aqui, você bota o teu aqui, ó. Botei meu carro na vaga tranquilo. Saí do carro, fui para a reunião, almocei com eles. Quando acabou, eu entrei no carro, minha vaguinha lá, ó. Aí você fala, mas pastor, irmão, eu não orei. Eu falei, Jesus, eu quero uma vaga. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a graça de Deus na tua vida. Que a vida a gente espera que a graça de Deus vai fazer um negócio, né? Do outro mundo, assim, vai acontecer um negócio. Não, a graça de Deus se manifesta nas mínimas coisas, no dia a dia, no teu dia a dia. Você está numa fila para pagar o negócio ali. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, me dá graça, Jesus. Essa fila não anda, sou teu servo. Irmão, você está orando, está na presença de Deus? Fica tranquilo, daqui a pouco passa alguém do banco. O que o senhor está fazendo aqui? Me dá esse papel aqui, vem cá, sai da fila aqui. Você não entende nada, não é? Você não orou, você não confia na graça de Deus? Pois a graça de Deus é para isso também, irmão. É para te abençoar, para você ver, sabe, que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Entre o justo e o injusto, que está debaixo da graça de Deus.